No livro de Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 11, está escrito assim: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a se santificar. Então, nós estamos já vivendo os finais dos tempos. Então, se você já pratica a justiça, pratique mais ainda, seja mais justo, né? Se santifique, procure obedecer a Deus. Olha, eu sempre falo a respeito disso e eu criei meus filhos, mesmo não sendo evangélica na época, mas eu sempre fui de Deus, né? Então, eu sempre criei meus filhos e inclusive as pessoas que me rodeiam, eu sempre digo isso. Quer ser justo? Você quer ser uma pessoa justa? Você quer ser uma pessoa obediente a Deus? Só tem uma forma e simples. Só faça para as pessoas aquilo que você queria que fizesse para você. Se você fizer isso, você está amando o próximo como a ti mesmo. Então, quando Jesus deixou esse novo mandamento, ele disse: novo mandamento vos dou, amarás a Deus sobre todas as coisas, né? Que é através exatamente da obediência. Quando você obedece, você está amando a Deus. E se você só faz para o próximo aquilo que você queria que fizesse para você, você está obedecendo a Deus em todos os sentidos. Então, ainda na primeira epístola de João, no capítulo 3, versículo de 7 a 10, Jesus diz assim: filhinhos, não vos deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Perdão, quem falou isso foi João. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Veja, essa frase, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Coisa que não é ensinado em muitas igrejas. Todo aquele, porque se ensinar isso, o Filho de Deus vai ficar antenado. Então, todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Então, veja bem, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, não quer dizer que a pessoa não peque, não. Peca porque nós já trazemos por natureza o pecado na pele, que foi de Adão e Eva. Então, depois que você conhece a palavra da verdade e você passa a obedecer a Deus, você de vez em quando vai pecar, porque você é 100% carne e é 100% espírito. Então, você vai, em algum momento, cometer algum pecado. Um deslize, uma mentira, às vezes até para defender alguém, alguma coisa. Mas quando isso acontece, você fica arrasado, porque você fica logo pensando: meu Deus, eu pequei contra ti. E aí, Deus vai te perdoar. Por quê? Porque Ele vê o teu coração. Ele vê que você não pecou porque quis, você pecou sem querer. E vai ver o teu arrependimento. Ele vai sentir no teu coração o arrependimento. Tá? Então, muita gente pensa que não, porque eu sou de Deus, eu não posso pecar. Não.
Não deve, mas poder pecar todo mundo pode, porque é da natureza carnal. Então, enquanto a gente viver nesse corpo de carne, a gente vai cometer erros, né? O importante é se arrepender e pedir perdão a Deus e não praticar mais. Ok? Então vamos ver ainda no livro de Romanos, no capítulo 9, no versículo de 6 a 13. Está escrito assim: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei, e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Então vejam, essas duas descendências, a Bíblia é bem clara aqui, quando diz: para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obra, mas por aquele que chama. Ou seja, você é salvo, não é porque um dia você resolveu levantar a mão e aceitar Jesus. Primeiro, Jesus não é cafezinho para estar sendo oferecido para ninguém aceitar. Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o soberano. Então não é para ninguém estar querendo aceitar e Jesus o coitadinho esperando que a gente levante a mão e aceite, não. Quem já viu o objeto dizer para quem fez: eu vou lhe aceitar? É até uma hipocrisia isso. Então, esse propósito de Deus quanto à eleição não é por obras, não é porque eu aceitei, não é porque... que na verdade eu acho um erro absurdo, sempre achei, esse negócio de aceitar Jesus. A gente não tem que aceitar Jesus. Jesus nos chama na hora que Ele quer. Não, mas fulano, eu já preguei, foi muito para fulano, e fulano ainda não veio para a igreja. Fulano não veio para a igreja porque Jesus não trouxe. Por quê? Ninguém vem com seus pezinhos sem ser pregada a palavra, não. Então, a palavra é pregada porque você semeou a palavra. Mas quem faz florescer a semente que você semeou é Deus, não somos nós. Então, essas obras que os homens se intitulam tanto: eu sou salvo porque eu vivo dentro da igreja, eu sou salvo porque eu aceitei Jesus, eu sou salvo porque eu dou dízimo, eu sou salvo porque eu dou oferta. Não existe, isso é balela. Jesus não está recebendo nada disso, porque Jesus vê o coração, aquela oferta sincera que você dá e ninguém sabe quanto foi que você deu. Aquela oferta de amor que você deu por amor a Deus e não pelo templo, não pelo pastor. Então, essas obras, elas não valem, elas não têm encantamento, não adianta, porque ninguém vai ser salvo através de obras. A fé, a salvação, ela vem através da fé. E ainda diz mais, eu vou ler em seguida para vocês. Ela vem através, aliás, no próximo estudo também, que eu vou fazer o estudo da salvação eterna, e vocês vão ver que diz:
somos salvos através da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. É porque eu não estou lembrado exatamente das palavras como está na Bíblia. Mas a gente vai fazer um estudo a respeito disso e vocês vão ver com mais clareza. Então, está bem claro aí que os filhos de Deus e os filhos do diabo, eles são bem distintos, né? Que não depende de obras para nenhum ser salvo. Quem é salvo já foi salvo desde os tempos eternos, e quem foi destinado para a perdição também foi destinado desde os tempos eternos. No livro de Mateus, no capítulo 13, no versículo 38 ao 43, Jesus fala da parábola da semeadura. Ele diz: o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, o inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo falou. Então, nesses versículos, Jesus deixa bem claro que todo aquele que é filho do maligno será jogado na fornalha acesa no final dos tempos, no dia do juízo final. Ele diz ali: haverá choro e ranger de dentes. Então, eles não vão ser salvos. Não existe salvação para eles. No livro de Atos, no capítulo 13, versículo 10, está escrito assim: e disse: filho do diabo, inimigo de tudo que é bom, homem mau e mentiroso, por que é que você não para de torcer o verdadeiro ensinamento do Senhor? Veja como é sério. Isso é uma prova de que existem líderes distorcendo a palavra de Deus. E Jesus disse que eles são filhos do diabo, inimigo de tudo que é bom. Ele é um homem mau e é um homem mentiroso. É muito forte, é muito forte. Por isso, mais uma vez eu repito, Jesus disse: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, do versículo 4 ao 9, diz assim: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e reduzindo a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. É porque o Senhor sabe
livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Se você é justo, meu amigo, não se aperreie, não se preocupe com nada. Apenas obedeça. E Jesus vai sempre te proteger. Para a gente adquirir essas bênçãos nessa vida, essas bênçãos, a bênção da salvação eterna a gente já tem. Então, outros tipos de bênçãos que nós precisamos para sobreviver, essas bênçãos nós só adquirimos através da obediência. Obedeça a Deus e será feliz você e a sua descendência. No livro do Apocalipse, no capítulo 13, versículo de 8 a 9, está escrito: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Ou seja, existe um povo que o nome não foi escrito no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Não foi escrito. E na segunda epístola de Timóteo, no capítulo 2, nos versículos 20 e 21, diz assim: ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Antes de conhecermos essas verdades, nos encontrávamos mortos em delitos e pecados, porém, quando ouvimos a verdade de Deus, imediatamente demos ouvidos e nos purificamos. O filho do maligno, ele nunca vai dar ouvidos à voz de Deus, pois ele foi posto nesse mundo para não dar ouvidos. Eles não têm os tímpanos sensíveis à voz de Deus. Então, eles nunca vão honrar a Deus. E no livro de Romanos, no capítulo 8, do 15 ao 17, diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. E só quem tem essa certeza no coração é quem realmente é filho de Deus. Se não for filho de Deus, nunca vai ter essa certeza. Nunca. Esse versículo que eu vou falar agora vai para aqueles que costumam dizer assim: não, mas não é bem assim não. Você está falando essas coisas aí, mas não é bem assim não. Vamos ver se não é bem assim? No livro de Isaías, no capítulo 45, no versículo 9 a 12, diz assim: ai daquele que contende com o seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro a quem o fez: por que me fizeste assim? Acaso dirá o barro ao que lhe dá a forma, ele deu a forma: que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Ai daquele que diz ao pai: por que geras? E a mulher: por que dás à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou:
Quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordens acerca de meus filhos e acerca das obras de minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo falou nesse estudo. Então, gente, o que eu tenho que dizer e aconselhar a todos aqueles que amam a Deus é que viva intensamente o Espírito e que procure, se você não era assim, você procure a partir de hoje fazer para as pessoas só aquilo que você queria fazer para você. Você queria que alguém fizesse para você. Se você queria que você fosse andando na rua, caiu alguma coisa na tua mão, você não está podendo apanhar porque você está com a mão cheia de coisa, não está podendo apanhar. Você queria que passasse alguém naquele momento, apanhasse e lhe entregasse, não queria? Claro que queria. Então a gente deve fazer isso para alguém quando a gente vê. Isso é um exemplo, um dos poucos, um dos muitos exemplos. Então faça para o seu próximo, independente de quem ele seja, aquilo que você queria que fizesse para você. E assim estarás obedecendo a Deus e vivendo toda a lei. Amém? Até o próximo vídeo. Graça e paz.